está acima de todos os nomes. Qual toda boca confessa que Jesus é o Senhor. Todo joelho se dobrará diante da tua tão grande majestade. Seja exaltado. Exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Jesus. Glória a Deus. Então, nesse momento eu quero convidar você a junto conosco abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso 13. Colossenses capítulo 1, verso 13. E Paulo, escrevendo a carta, ele diz: Ele, Jesus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em qual temos a redenção e remissão de todos os pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias ou principados e potestades. Tudo foi criado por meio de Jesus. Em Jesus e para Jesus. Jesus é antes de todas as coisas. Em Jesus tudo subsiste. Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que em Jesus resida toda a sua plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio de Jesus, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, na terra e nos céus. Você que no passado era estranho, inimigo do entendimento pelas obras que praticava, agora, porém, Jesus reconciliou você no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-lo diante dele santo, inculpável, irrepreensível. Se é que permanecemos alicerçados, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês já ouviram e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então nessa noite, curva sua cabeça, apenas feche os seus olhos. Pare tudo que você está fazendo e diga comigo: Espírito Santo de Deus, aquele que conhece o pensamento e o mais profundo do nosso Deus, revela a nós nessa noite, Jesus. A tua palavra diz que Deus achou por bem de toda a plenitude, de todo o seu ser, habitar em Jesus. De todo o conhecimento do Deus invisível está visível para nós em Cristo. Então nessa noite, revela em nós, revela a nós. Nós clamamos ao Senhor como igreja, em uma só voz. Queremos ser fortalecidos a nossa fé em Jesus. Queremos ter os nossos espíritos alimentados em Jesus. Queremos ter as nossas almas consoladas em Jesus, para que possamos, como a tua palavra diz, crescer de fé em fé, de glória em glória, cada vez mais que ouvimos de Jesus, nos alimentamos de Jesus. Amém. Que você possa dizer amém aonde você está. Então nessa noite eu quero compartilhar uma palavra junto aos irmãos, e eu quero te fazer uma pergunta: o que você tem escutado desses dias de quarentena? Eu quero que você responda só para você. Não precisa falar para a pessoa que está no seu lado. Só na sua mente. O que é que você tem escutado quando você abre as redes sociais? Quando você liga a TV? O que você tem visto?
O que você tem escutado? Mas eu quero te fazer outra pergunta. O que é que você tem declarado? O que é que você tem falado? O que é que tem saído da sua boca? Amados, a Bíblia nos fala em Êxodo capítulo 12, que quando o povo estava para sair do deserto, e eles celebraram a Páscoa, o cordeiro, ele foi comido por inteiro, trazendo aquilo que era sombra para hoje a nossa realidade em Jesus. De que você tem se alimentado? Eu te convido nessa noite a se alimentar de Jesus, do Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que era, que é e que há de vir. E quando você se alimentar de Jesus, quando você se alimentar do Cordeiro de Deus, quando você se alimentar do, como nós lemos aqui, da plenitude de Deus, de uma tal forma, você estará alimentado, que a única coisa que sairá da sua boca será Jesus, 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 sem mais nada. Paulo nos diz que ele nos libertou, Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele também nos diz que ele é a imagem invisível, ele é a imagem do Deus invisível. Então, se você quer entender a Deus, se você quer conhecer a Deus, quantos nessa noite junto comigo querem conhecer mais desse Deus tão amoroso? Diga amém onde você está. Amém. Quantos junto comigo nessa noite querem entender mais de um Deus que se manifestou em amor? A Bíblia nos diz que só existe uma forma de você ouvir e entender esse Deus. É olhando para Jesus. Para que você tem olhado? Nesses dias que você está em casa, trancado nessa quarentena, o que é que você tem escutado? O que você tem olhado? Eu quero te convidar nessa noite a olhar para a imagem do Deus invisível, Cristo Jesus. Do que você tem se alimentado durante esses dias? Quais as palavras que estão sendo liberadas sobre a sua vida? O que você tem lido? O que tem sido verdadeiro, mas não a verdade sobre você e sobre a sua casa? Mas nessa noite eu quero te trazer a verdade. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu quero que você se alimente de Jesus de uma tal forma que o cordeiro seja comido por inteiro e que não caiba mais nada em você. Eu quero que você se alimente de Jesus nessa noite de uma tal forma que ao terminarmos essa transmissão, que ao terminarmos essa live, que ao compartilharmos esses vídeos, você possa ouvir, você possa ver, mas você possa falar: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus, Jesus, Jesus. Então nessa noite nós queremos ouvir sobre Jesus, nos alimentar de Jesus. E eu quero te dizer, é totalmente diferente do que tem sido falado. Deus se revelou à humanidade de uma forma clara, de uma forma que nós podemos ter convicção em Jesus. E a nossa fé, ela é alicerçada. O nosso espírito, ele é alimentado quando nós olhamos para Jesus. Então eu quero te convidar nessa noite a colocar um ponto final em tudo que você escutou, em tudo que você falou, em tudo que você tem compartilhado até hoje. Mas após essa transmissão, após essa palavra, após se alimentar de Jesus, o que você irá falar, o que você irá transmitir, o que você irá compartilhar será algo totalmente diferente, porque você irá se alimentar do Cordeiro de Deus. E uma vez alimentado do Cordeiro de Deus, uma vez alimentado de Jesus, não tem como nós falarmos outra coisa sobre Deus, senão que Ele é amor. Não tem como se falar outra coisa sobre Deus, senão que Ele nos ama. Não tem como você falar algo diferente após você ouvir falar em Jesus, após você se alimentar de Jesus. Nós entendemos que o nosso Deus, Ele nos ama, que Ele nos deu Cristo, não porque alguém pedia, não porque alguém clamava, não porque alguém merecia,
Deus, você tem que olhar para Jesus. O que é que você tem visto? O que é que você tem lido? O que é que tem te falado? Estão te falando esses dias? Eu quero te dizer, filho, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus se resume em Jesus. A Bíblia é um livro, 66 livros, onde todos, desde Gênesis a Apocalipse, fazem menção de uma só pessoa, Cristo Jesus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir. Deixa eu te dizer, nessa noite eu quero te dar uma ótica diferente. Talvez alguém tenha falado para você, talvez você tenha escutado, você até tenha lido e tentado em meio a esse turbilhão de pensamentos, turbilhões de opiniões, turbilhões de compartilhamentos de versículos bíblicos, entender através a Deus, através dessa situação. E algo não tinha ficado claro para você. Mas nessa noite, eu quero chamar você a olhar para Cristo Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos ver Deus face a face. Nós conseguimos olhar para Deus sem véu. Conseguimos entender o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele é bom. Aquele que nos deu Jesus não nos dará junto com Ele todas as outras coisas. Irmãos, não sei o que é que você tem pedido, mas eu posso dizer o que você já ganhou. E baseado no que eu te falar, o que você já ganhou, você terá mais fé para pedir todo o resto. O que você tem pedido eu não sei, mas eu quero te dizer o que você já ganhou. Deus te deu tudo. Ele te deu Jesus. E agora quando você entende que Deus, Ele te deu tudo, Ele te deu todas as coisas, Ele te deu Jesus, nada mais é impedimento. Você começa a ter fé para compartilhar. Você começa a ter fé para falar. Porque Cristo em nós é a esperança da glória que está por vir. Esses dias eu, falando com o Senhor, meditando na sua palavra, eu, olhando a situação atual, de tudo que tem acontecido, olhava, Jesus, tantas coisas tem se falado. Mas o Espírito de Deus falou ao meu coração, mas você, o que você tem falado? E naquele momento eu levantei as minhas mãos para os céus. E eu comecei a declarar, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Tu és o autor e consumador da minha fé. Tu és aquele, o qual por meio do teu sangue, do teu nome, eu recebi acesso a Deus. Acesso à plenitude de Deus, acesso à vida qual Deus vive. Sabe, esses dias, acompanhando as redes sociais, eu vi pessoas falando, não, muitas pessoas agora estão colocando versículos bíblicos, louvores, e isso é ruim. O que as pessoas não entendem é que não é uma troca. Não é dar para Deus para receber algo em troca, mas é receber toda a sua plenitude, tudo que Ele já nos deu, que é Cristo Jesus. Sabe, eu olhava e eu meditando, eu comecei a escrever. Eu tenho escrito um livro, e o título desse livro é A Bondade de Deus. E eu escrevo coisas no meu celular, no e-mail, e eu vou gravando até que esteja pronto todo o material. E eu comecei a escrever algo. Quando as pessoas em meio a dificuldades, em meio a crise, começam a clamar pelo Senhor, começam a clamar pelo socorro que vem do céu. Sabe, querido? Para algumas pessoas vai soar como uma atitude de medo. Mas eu quero te dizer nessa noite, o que tem acontecido na sua vida é uma coisa chamada natureza.
Você tem a natureza de Deus dentro de você. João 12 diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no nome de Jesus. Então quando você, em momentos difíceis, você clama pelo nome do Senhor, sabe de uma coisa? Talvez você ache que é apenas uma questão de medo, mas eu quero te dizer, é uma questão de natureza. É quem você verdadeiramente é. É quem Deus te fez em Cristo Jesus, filho, amado, guardado, protegido no seu nome, herdeiro de Deus. Irmãos, e olhando sobre todas essas coisas, eu comecei esses dias, no ano passado, nós ministramos no nosso último culto do ano, Mateus capítulo 17, verso 8. E eu falava para os irmãos, esse é um ano em que nós entraremos e olharemos apenas para Jesus e nada mais. Quando você levantar os olhos na sua casa, você verá Jesus. Quando você levantar os olhos na sua família, você verá Jesus. Quando você levantar os olhos no seu trabalho, você verá apenas Jesus. Mas eu te pergunto, o que é que você tem visto? Se você tem visto algo diferente do que nós temos que falar dessa noite, eu te convido, você a ver Jesus. Talvez você olhe no mundo agora existe um turbilhão, uma tempestade. Ei, eu quero te dizer, olha no meio da tempestade e veja a provisão, Jesus. Talvez você olhe em meio a essa tempestade, o seu barco já está entrando água. Lembra da história bíblica? Uma tempestade, Jesus no barco, os discípulos achando que iam morrer. Deixa eu te falar algo, tudo isso que vai acontecer. Existe alguém no seu barco. Existe alguém que guarda você, que guarda a sua casa, que guarda a sua família. Alimente-se dele. Tenha os seus pés firmados na rocha que é Jesus. A Bíblia diz que os discípulos clamam por Jesus. O que você tem falado? A quem você tem recorrido? A quem você tem clamado? Nessa noite eu quero convidar você a clamar por Jesus. É a sua natureza, é a sua segurança. Quando eles clamaram por Jesus, a Bíblia diz que a manifestação de Jesus fez a tempestade, fez o mar se acalmar. E os discípulos falavam, quem é esse homem? Que o mar e o vento obedecem. Eu te faço uma pergunta, por que você tem clamado? A quem você tem recorrido? Em que você tem depositado a sua fé? O que tem sido o seu alicerce nesses dias difíceis? Eu quero te convidar nessa noite, independente da sua resposta, a colocar a sua fé, a colocar a sua segurança e esperança no Senhor Jesus. E eu quero ler com vocês Mateus capítulo 17. Quando eu te falo que apenas Jesus é o que importa, apenas Jesus é o necessário. Sabe como é que nós vamos sair dessa crise? Do mesmo jeito de todas as outras coisas. Paulo diz, assim como você recebeu a Cristo Jesus, também andai nele. Você vai sair dessa crise da mesma forma que você recebeu a Cristo Jesus. Você não teve que fazer nada. Você recebeu tudo pela graça, de graça, tudo pela fé. Toda a riqueza de Deus, toda a bondade e plenitude de Deus que habita em Jesus, você recebeu pela fé quando você creu. Em Mateus 17 diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os seus irmãos Tiago e João e levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandecia como o sol. As suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, bom estar aqui. Se o Senhor quiser, farei 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias.
Falava ele ainda, escute isso. Quando eles ainda falavam, uma luz os envolveu. E de uma nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, só a ele escutai. Olha só que coisa poderosa. Os discípulos estavam num momento aqui, no qual eles subiram em um monte junto com Jesus. Jesus chamou em particular a Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que ali ele transfigurou. Essa passagem é conhecida como a transfiguração do monte. E a plenitude de Deus que está em Jesus aparece de uma forma tão forte para aqueles discípulos que Pedro toma uma palavra. A Bíblia diz que Moisés e Elias apareceram. Sabe, aqui são representações. Não tenho tempo para te explicar, mas em outras ministrações eu falo sobre isso. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, e Pedro olhando para Moisés, olhando para Elias, toma a palavra. Eu quero te dizer, o que você tem escutado esses dias? As leis, a lei, os profetas, tudo isso é bom, mas tudo isso cumpriu um propósito, que era o propósito de revelar Cristo Jesus a nós. E olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Pedro toma a palavra e ele começa a dizer: olha, Jesus, bom está aqui. Vou fazer 3 tendas. Não queremos mais descer. Não queremos mais enfrentar os problemas dos dia a dia que está lá embaixo, nos esperando. Vamos fazer 3 tendas. Uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. E ele tenta colocar a lei e o profeta no mesmo nível que Jesus. Pedro tenta enfrentar as situações diárias, colocando lei e profeta no mesmo nível que Jesus. Como é que você tem passado por essa situação? Deus interrompe e a Bíblia diz que uma voz diz: esse é o meu filho amado, só a ele escutai. E eles caem prostrados em terra. Porque, irmãos, a lei e os profetas nos faz olhar para nós mesmos. E quando nós olhamos para nós mesmos, para a nossa obediência, para a nossa força, nós ficamos prostrados. Quando a nossa vida está baseada naquilo que nós podemos fazer, nós estamos prostrados. Prostrados diante da situação, prostrados diante de uma pandemia, prostrados diante de situações financeiras, prostrados diante de uma situação financeira que envolve todo o globo terrestre. Mas essa não é a maneira de Deus. A Bíblia diz que Deus interrompe a conversa. Ei, vou ensinar algo para vocês. Nunca coloque leis, profetas, profecias antigas que apontavam para Cristo no mesmo nível que Ele. E Deus, Ele entra e diz, e o Espírito Santo de Deus quer falar para você que me escuta nessa noite, para você que vai me ouvir: ei, leis e profetas não podem estar no mesmo nível que Jesus. Porque Ele é a revelação da plenitude de Deus. Jesus não é uma sombra. Jesus não é uma promessa do que se havia de acontecer. Jesus é o cumprimento, é a realidade, o cumprimento das profecias. Jesus é aquilo que os profetas anseiavam. Jesus é aquele qual a lei falava que Ele havia de vir. A Bíblia diz que Deus, Ele interrompe. E ao interromper essa conversa, é interessante que a Bíblia diz que eles caem com o rosto prostrado. E Deus fala para ele: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, apenas a Ele escutai. Eu quero te convidar nessa noite a parar de ouvir o que você tem escutado das leis e os profetas querendo explicar o que tem acontecido hoje no globo, o que tem acontecido hoje no mundo. As leis e os profetas querem explicar e mostrar Deus mediante essa situação. Mas eu quero convidar você a viver o padrão de Deus, a seguir o padrão de Deus. Apenas a Jesus escutai. E a Bíblia diz que quando eles estavam prostrados, Jesus coloca a mão sobre os seus ombros e diz: levante-se, não temas.
Então eu quero te dizer, tudo aquilo que você tem colocado a sua fé, tudo aquilo que você leu, ou que foi falado, que você tinha crido, que te deixou prostrado diante dessa situação sem esperança, sem a convicção de um amanhã. Eu quero te dizer, quando você colocar a sua fé em Cristo Jesus, quando apenas para Jesus você olhar, você sentirá o toque do Senhor Jesus. Em meio a todo caos, em meio a toda pandemia, você ouvirá a voz de Deus. O que é que você tem escutado? Mas nessa noite o Senhor te convida a ouvir a voz dele. Esse é o meu Filho amado, Jesus Cristo, só a Ele escutai. A Bíblia diz que Jesus, colocando a mão sobre os seus ombros, nessa noite você que tem sido atormentado, você que tem sido preocupado dia após dia, eu quero que nessa noite você pare e sinta o toque do Senhor Jesus na sua vida. Ele habita em você. Eu quero que você escute a voz de Deus dizendo a você: só a Jesus escute. E quando nós olhamos, e quando nós escutamos só a Jesus, o versículo 8 diz o seguinte: então ele, levantando os olhos, eu quero te convidar nessa noite a levantar os seus olhos junto comigo. E levantando os olhos a nada e ninguém mais, nós vermos e olharmos senão para Jesus. Jesus é o suficiente. Deixa eu te dizer, você sabe qual é a cura para o coronavírus? Há 2000 anos atrás estava pregada em uma cruz, dizendo: tetelestai, está consumado, a obra está pronta, o homem tem acesso novamente a Deus, todos os seus pecados estão perdoados, a cura é Jesus. Você sabe qual é a palavra que te dá esperança em meio ao desespero? Jesus. Você sabe o que te alimenta? Jesus. Ele diz: eu sou o pão da vida, descido dos céus. Você sabe qual o caminho que você tem que trilhar? Jesus. Ele diz: eu sou o caminho. Você sabe o que você tem que ouvir? A pandemia é verdadeira? Sim, mas não é a verdade. A verdade que você tem que ouvir é Jesus. O que você tem que receber é a vida que está em Jesus. E essa vida vem através da sua palavra. E erguendo os olhos, eles não viram mais a ninguém senão Jesus Cristo. Eu quero te convidar nessa noite a olhar para o Filho de Deus, a olhar para Jesus Cristo, a olhar para aquele que é a imagem do Deus invisível. E nada mais poderá fazer você temer. As situações dessa vida não te deixarão mais prostrados, com medo, sem esperança, porque o autor da vida é que tem falado para você: não tema, levante os seus olhos, olhe, contemple, veja Jesus, se alimente de Jesus, dessa verdade que é o Senhor Jesus. Esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus não é o que tem mostrado, o que o mundo tem mostrado. O padrão de Deus não é o que algumas pessoas têm pego essa situação para mostrar ou tentar explicar a Deus. O padrão de Deus não é pegar profecias antigas do Velho Testamento para tentar mostrar o que está acontecendo hoje. O padrão de Deus é revelar Cristo Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos a Deus. Porque quando vemos e olhamos para Jesus, nós vemos Deus falando: eu sou o pão da vida. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Jesus Cristo. Essa é a vida que emana de Deus. Essa é a vida que sai do trono de Deus. Essa é a vida que nesse momento está inundando a tua casa. Essa é a vida que está entrando e fortalecendo o seu ser. Essa vida tem um nome, chama-se Jesus. Jesus, 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 Jesus. Eu quero te dizer, você está guardado nesse nome. Que nessa noite nós possamos ouvir o que Deus falou e seguir o padrão de Deus. Isso é o que nós queremos.
é fazer a vontade de Deus. E eu quero te dizer, a vontade de Deus é que você, erguendo os olhos, não veja mais ninguém, senão Jesus. A vontade de Deus é que você veja o verbo. A vontade de Deus é que você veja a exata expressão do seu ser. A vontade de Deus é que você olhe apenas para Jesus. Pare de olhar para as situações dessa noite, olhe para Jesus. Pare de querer explicar o que tem acontecido com palavras inteligentes. E comece a explicar com a verdade, o caminho e a vida, Jesus Cristo. Esse é o nosso padrão. É isso que nós fazemos. É dessa maneira que nós nos portamos. É isso que nós anunciamos. Esse é o evangelho que nós pregamos e anunciamos no tempo de paz, mas também no tempo de guerra. Eu quero te falar, querido, que quando alguém vier para você com teorias baseadas nas leis, nos profetas, que tudo isso era bom, mas cumprir o seu propósito, você vai ouvir a voz de Deus dizendo: ei, Jesus é o suficiente. Jesus é o seu alimento. Jesus é a sua esperança. E quando pessoas fizerem, assim como Pedro aqui nessa narrativa, e começou a olhar para a lei, para os profetas, e quis fazer disso base, alicerce, morada, Deus levantará os ministros da nova aliança, os ministros da graça, para aquilo que eu comecei pregando, falando para você das escrituras dessa noite. Deus levantará a sua igreja, o seu povo, os ministros que têm entendido a verdade do evangelho. E lá em Colossenses capítulo 1, versículo 25, Paulo diz: da qual forma me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, me foi confiado em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, o mistério que esteve escondido, o coração de Deus, a verdadeira forma de Deus se manifestar e agir com a humanidade, que a lei e que os profetas não puderam esconder, não puderam revelar, o mistério que esteve oculto, mas agora foi manifestado aos seus santos, a quem Deus quis dar a riqueza da sua glória. Uau! No mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, a esperança da glória que está por vir. Cristo em nós é a esperança, é o que esse mundo tem clamado. Ei, igreja do Senhor, povo de Deus, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que Cristo em nós é a esperança, Cristo em nós, luz para esse mundo, Cristo em nós, sal para essa terra, Cristo em nós, fortaleza para os fracos, Cristo em nós, esperanças para os que estão desesperançados, Cristo em nós, vida em meio à morte, Cristo em nós, a esperança que está por vir. Você que me escutou nessa noite, você que me escuta e que ainda vai me ouvir, comece a declarar Jesus onde você está. Comece a declarar as verdades do Evangelho. Comece a declarar as verdades do Filho de Deus, o coração de Deus manifesto a nós. Jesus, Jesus, eu convido você a levantar os seus olhos e olhar agora para todas as situações e ver Jesus em meio ao caos, ver a luz de Cristo em meio à escuridão, ver a esperança de Cristo onde não há esperança. Ministros da nova aliança, ministros do Evangelho da reconciliação, nos levantemos em uma só voz: Cristo em nós, a esperança da glória que está por vir.
declarar essa canção junto conosco. Sonda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Jesus, Como eu amo seu nome, Jesus,